Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Giovana Valentino Advocacia. Espero que estejam bem e com saúde. Hoje tratarei com vocês neste vídeo sobre quem são os segurados obrigatórios da Previdência Social. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre segurados obrigatórios da Previdência Social, mas vocês sabem de fato quem são esses segurados? Você que está me assistindo nesse vídeo, sabe dizer com segurança se você é ou não um segurado obrigatório da Previdência Social? Os beneficiários da Previdência Social, eles englobam segurados e dependentes. Os segurados, eles podem ser classificados em obrigatórios e facultativos. Hoje, como disse, tratarei apenas dos segurados obrigatórios. E nos próximos vídeos conversarei com vocês sobre os segurados facultativos e sobre os dependentes. Então vamos lá. Os segurados obrigatórios são empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e o segurado especial. Vale abrir aqui um parêntese para informar que todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral de previdência social, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Isso está previsto no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. Eu deixo aqui embaixo um link desta lei. Eu vou falar durante esse vídeo muitas vezes sobre esta lei, tá ok? Além disso, o aposentado pelo regime geral de previdência social que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por tal regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei 8.212 de 1991 para fins de custeio da Seguridade Social. Voltemos, portanto, a falar sobre cada um dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Primeiro tipo de segurado obrigatório da Previdência Social é o empregado. Na condição de empregado, são segurados obrigatórios, de acordo com o artigo 11, inciso 1º da Lei 8.213 de 1991, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro, sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país, da respectiva missão diplomática ou repartição consular. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais, brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais.
o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. O artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048 de 1999, ele prevê ainda mais alguns tipos de empregados. Eu deixo o link desse decreto aqui embaixo para vocês e, se quiserem, podem deixar nos comentários deste vídeo perguntas em relação a essa questão. Agora vamos ao segundo tipo de segurado obrigatório da Previdência Social, que é o empregado doméstico, que é aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial em atividades sem fins lucrativos, tal como prevê o artigo 11, inciso 2º da Lei 8.213 de 91. Terceiro tipo de segurado obrigatório da Previdência Social, contribuinte individual, que são os seguintes, tal como prevê o artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213 de 91. A pessoa física, proprietária ou não, que explore atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados, ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9º e 10 do artigo 11 da Lei 8.213 de 91, ao prever casos em que a condição de segurado especial é excluída. A pessoa física, proprietária ou não, que explore atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. O brasileiro civil que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista, que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com ou sem fins lucrativos, com fins lucrativos ou não. Aqui se enquadra o trabalhador autônomo, ou seja, aquele que presta serviços de forma não subordinada, o que afasta a existência de um vínculo empregatício. O artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048 de 1999, que já mencionei neste vídeo para vocês, também prevê mais alguns tipos de contribuintes individuais. E se quiserem, podem deixar nos comentários deste vídeo perguntas em relação a esta questão. O quarto tipo de segurado obrigatório da Previdência Social é o trabalhador avulso,
que é aquele que, tal como prevê o artigo 11, inciso 6º da Lei 8.213 de 91, presta a diversas empresas sem vínculo empregatício serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento, o já mencionado regulamento da Previdência Social, no artigo 9º, inciso 6º, assim prevê como trabalhador avulso o trabalhador que exerce atividade portuária, de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco, o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério, o trabalhador em alvarenga, que é embarcação para carga e descarga de navios, o amarrador de embarcação e o ensacador de café, cacau, sal e similares, o trabalhador na indústria de extração de sal, o carregador de bagagem em porto, o prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. Agora, por fim, vamos para o quinto e último segurado obrigatório da Previdência Social, que é o segurado especial. O segurado especial está lá previsto no artigo 11, inciso 7º da Lei 8.213 de 91. E esse dispositivo assim prevê que o segurado especial é pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rurais que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida, o pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Bem, era esse importante assunto que eu tinha para tratar com vocês neste vídeo hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, isso é muito importante para o crescimento do canal e para que assim eu possa continuar trazendo para vocês conteúdo jurídico de qualidade. Lembrem-se de acionar o sininho para que vocês possam ser notificados dos meus próximos vídeos e compartilhem este vídeo com os seus contatos. Nos veremos no meu próximo vídeo. Até lá!